podcast Conversas de Valor é um oferecimento de Target Data Experience. Há 20 anos transformando dados em valor. Grupo Risotolândia, levando alimentação de qualidade para mais de 550 mil brasileiros todos os dias. Conversas de Valor. Esse é um programa feito com muito carinho, com muito esmero. É um projeto gestado na pandemia, onde eu tenho a satisfação de receber pessoas que me são caras para trabalhar assuntos relevantes, para deixar um legado para a nossa audiência. Então, quero agradecer aqui a sua audiência, agradecer as pessoas que tornaram possível esse projeto sair do papel. E hoje, para a gente falar de valor, conversa de valor, eu tenho aqui conosco a Juliana Cidália, que é uma pessoa fantástica. Eu vou pedir para ela contar a história dela. Juliana, muito obrigado por estar aqui conosco, né? Para partilhar um pouquinho da sua história. Tenho certeza que a nossa audiência vai vibrar com o que você vai contar e você vai inspirar muitas pessoas que vão te ouvir. Essa é a minha grande expectativa, viu? Obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui hoje. Bom dia, eu que sou grata pelo convite, estou muito honrada, muito feliz de estar aqui, compartilhando um pouquinho da minha história. Imagina, Juliana, fala, como tem lá uma entrevistadora famosa, né? Pergunta assim, Juliana por Juliana. Se fosse falar Juliana, o que você definiria a Juliana? Juliana é uma mulher forte. Forte. Forte, corajosa. Uhum. Acho que não tem palavra que me defina melhor, né? Do que forte e corajosa. Você é de Curitiba mesmo? Sou curitibana. Curitibana. Como é um pouquinho a sua história? Eu conheço uma parte dela, mas como é que é a sua história? Você teve uma infância com muitos irmãos, poucos irmãos, a família é grande? Como é que é a sua história? Eu sou filha única e tenho muitos primos. Fui criada com os primos. Então, teve todo aquele cuidado de morar na casa da avó, final de semana com a avó, com o vô, casa com quintal. Tive infância, assim. Brincando na rua? Brincando na rua, subindo em árvore. Fazendo os próprios brinquedos, né, que a gente fazia naquela ocasião, né? Inclusive, domingo, a gente estava conversando sobre isso na feira, né? Nós criávamos os brinquedos. Exatamente. Porque na falta do brinquedo, qualquer coisa virava arte, sabugo, né? de milho virava um brinquedo. Virava, né? Boneca, recortava revista, fazia os móveis da casa com os móveis da revista. Recortava as figurinhas e fazia roupinha de papel. As roupas, lembra disso? Sim. Falamos muito sobre isso domingo. A gente fazia brincadeira de saquinho, de pedrinha, jogar pra cima, quer dizer, qualquer coisa era motivo de brincadeira, Era né? motivo de brincadeira. E eram coisas saudáveis, né? Que hoje as nossas crianças não têm. É muito tela e... Ou seja, a criatividade vem desde essa época, assim, né? Sim. Eu não tenho nada ligado com criatividade, eu sou muito cartesiano, assim, né? Mas a sua atividade hoje tem, provavelmente essa origem inspirou esse tipo de atividade que você tem hoje, né? Com certeza. Bom, enfim, andou a vida, enfim, você tem uma carreira docente, você é professora. Sim. Você foi professora em que área mesmo? Língua portuguesa. Língua portuguesa. Formei letras, isso. E trabalhou para que aluno de que série? De 10 anos a 65. Nossa, olha só. Poderia ser minha professora, então, viu? Então. Estou com 64, poderia ser um aluno, né? Bom, e quanto tempo você trabalhou como professora? Eu lecionei 14 anos. 14 anos, isso. Bastante tempo. Bom, e aí me conta, como é que a sua história, hoje você não atua mais como professora. Não. Você teve um hiato nessa carreira, né? Isso. E aí esse é o motivo da nossa conversa aqui, ou seja, valor, né? Inspiração de valor, né? Sim. Narra um pouquinho dessa fase, o que aconteceu para que isso mudasse. Então, eu trabalhei por 14 anos em áreas periféricas de Curitiba. E eu costumo dizer que eu aprendi mais do que ensinei, né? Aprendi que você não precisa de muita roupa, não precisa de mais de 2 pares de calçado, que a fome existe, né? É muito presente, né? Muito presente. Né? Eu perdi muitos alunos para as drogas, infelizmente. Então, eu aprendi muita coisa, assim, sabe? E eu lembro que minha mãe falava assim, você não tem medo de morrer, bala perdida? Eu falei, infelizmente, nesse meio não tem bala perdida, é bala achada, né? Eu perdi alunos, assim, nessa distância que nós estamos, né? E então foi bem cruel e foi um tempo de aprendizagem mesmo.
A impressão que eu tinha é que a escola que eu trabalhava era blindada. Então, todas as coisas aconteciam fora da escola. Aquele ambiente ali parecia um ambiente sagrado mesmo. Um ambiente muito bom. E, infelizmente, uma fatalidade me tirou da escola. Eu perdi minha família num acidente e eu fiquei cuidando do meu pai 90 dias no hospital, mais 5 anos cuidando dele em casa. Nesse acidente faleceu sua mãe? A minha mãe, a minha sogra, uma priminha de 13 anos e a minha madrinha, minha tia. 4 pessoas no mesmo acidente? 4. E daí, passando alguns dias, a minha avó faleceu também. 5 pessoas faleceram por causa desse acidente. E o seu pai também se envolveu no acidente? Sim. Mas sobreviveu? Sobreviveu. Na verdade, ele tinha um acidente com o motoqueiro. Ele parou no acostamento e foram parando outros carros atrás. E o motorista estava drogado. Ao invés dele jogar o caminhão pro mato, ele jogou para a pista. Então, foi tirando os carros da pista. A minha mãe escutou a primeira batida, ele saiu para ver o que tinha acontecido. Então, no que ele saiu, o caminhão passou por cima do nosso carro e arrastou ele por 40 metros. Então, ele quebrou costelas, perfurou pulmão. Quem estava dentro do carro, as pessoas no carro, todas faleceram? As meninas faleceram. E o seu pai estava fora, Isso, se machucou? Mas coisa de segundos, assim, ele foi arrastado por 40 metros. Então, no mesmo momento, minha mãe perguntou, ele desceu, o caminhão veio, passou por cima do carro e acabou arrastando ele por essa distância toda. Isso foi que ano? Não sei, não conto a data, assim, não... Você não tem... Apagou, eu tive um apagão, assim, eu sei que foi no dia do meu aniversário, mas o ano eu não me recordo. Bom, e aí você passou a cuidar do pai? Isso. No hospital, enfim... 90 dias, eu e meu esposo. 90 dias. Você teve que se afastar, por óbvio, da questão da sala de aula, enfim, aquela situação toda, aquele cenário todo, né? E aí você começa, então, a fazer o seu trabalho que você tem hoje, esse ofício que você tem hoje. As bijuterias como cura para dor. Porque eu ficava muito tempo no hospital e o tempo que ele ficava dopado. Então, eu queria cuidar dele sã, né? Então, eu ficava às vezes 8 horas com ele ficava 1 hora acordado. Então, era uma fuga mesmo para ocupar a cabeça E você já tinha feito bijuteria antes? Quando era pequena, mas uma coisa... Mas uma coisa que voltou naquele momento para passar tempo. De brincadeira, Poderia ser uma palavra cruzada, como você optou pela bijuteria. Sim. E aí você identificou nisso uma oportunidade. Como é que surgiu esse lampejo do empreendedorismo com você? Na verdade, como eu falei para o senhor, era uma cura para minha dor. E daí as pessoas começaram a olhar aquilo com outros olhos. Né? As meninas que tinham salão, peraí, mas isso aqui pode ir lá para o salão. As meninas que tinham loja ou presente para aniversário, elas já lembravam. Ju, tem alguma coisa pronta? Você consegue fazer alguma coisa nesse estilo para mim? Eu vou casar, você consegue montar alguma peça para mim? Então, foi, na verdade, as amigas que descobriram esse talento, essa coisa. Assim, talvez você nem acreditasse nisso, né? Quer dizer, você fazia para distrair. Sim. E daí acabou dando certo. Daí ia para a loja de algumas amigas, ia para a empresa de outras, daí montava as caixinhas, elas levavam na empresa e acabou virando renda, né? Porque daí, como o senhor sabe, demora, né? Essa coisa de quando é acidente, principalmente, demora para receber e tudo. Então nós não tínhamos uma renda, só tínhamos a renda do meu esposo, né? Já não tinha mais a minha e nem a do meu pai, porque tinha que esperar todo o processo, né? Então, acabou virando cura e renda. Sim, né? Cura e renda. Cura e renda. Bom, e como é que foi esse início, assim? Quer dizer, você então começou as pessoas a demandar por conta que é bonito, é bacana, enfim. E quando que você começou a perceber que aquilo realmente tinha jeito para aquilo? O que te instalou? Bom, aqui isso tem sentido, né? E a própria marca. Essa história da marca, que eu acho que é uma coisa interessante, porque chama-se Preta Fina. Preta Fina. Muitas pessoas, e eu inclusive fazia uma analogia com uma marca famosa de prata, né? Sim. Mas não é nada disso. Não. Conta um pouco. Então, e daí as pessoas começaram a acreditar. E eu pensava assim, gente, mas eu tenho a capacidade de fazer coisas melhores que isso. Né? E eu lembro que teve um desafio imagina isso, há mais de 10 anos, a moça falou assim, eu preciso de um chador. E eu, na minha ignorância, não sabia o que era um chador. A maioria das pessoas não sabe o que é um chador. Pois é, explica o que é um chador. Aí, já lhe conto. Aí eu lembro que ela falou assim, você consegue fazer um chador para mim? Eu consegui a R$1.000. Se você fizer por 500, eu compro com você. Eu falei,
faço. E firme. Falei, faço. Eu não sabia o que era o Chador. Aí fui pesquisar. O Chador é aquele acessório que as meninas usam para dança do ventre, que cobre a boca, nariz e boca. E ela queria todo de metal. Então, para mim foi um desafio, porque eu não sabia fazer. Mas como eu precisava do dinheiro, claro. Hoje seria o quê? Como se uma peça custasse R$1.000, né? Um acessório. Então, claro que eu vou fazer, né? Lógico que lógico. Na atual circunstância eu preciso fazer. E eu lembro que eu olhava assim, eu comprei um material, eu olhava para aquele material e chorava, porque eu pensava assim, eu não sei nem como que eu vou começar a fazer isso aqui. Porque provavelmente não tinha tutorial no YouTube, porque hoje tudo está no YouTube, né? Não, hoje... nenhum. Mas a necessidade falou mais alto. Sim. E daí um dia eu falei pro meu esposo, eu vou entrar naquele quarto e vocês não mexam comigo, eu só saio de lá quando eu terminar essa peça. E foram acho que umas 8 horas e eu consegui fazer. Entreguei no prazo e daí na outra semana ela falou assim, quero mais um. Olha. Então me salvou um mês, assim, nos ajudou muito aquela encomenda, sabe? E ali começou a despertar aquela coisa assim, sim, eu posso, sim, eu consigo. Então o desafio me fez você conseguiu acreditar. E daí comecei a levar mais a sério, as pessoas falavam, não, mas você tem que trabalhar com isso e tal. E eu engravidei. Aí veio mais eu tinha voltado a trabalhar, voltado a dar aula, e daí fazia as peças, continuava levando nos salões, nas lojas, mas estava dando aula numa empresa muito boa, um salário muito bom, e eu engravidei. E daí no dia que eu ia voltar de licença maternidade, a pessoa que ia ficar com a minha filha me deixou. Falou assim, não posso, vou trabalhar no mercado. Mais um desafio. Então, eu falo que as 2 vezes que eu abri mão do meu trabalho, do que eu escolhi como trabalho, foi por amor mesmo, né? Eu não tive escolha. Sim, né? Pelo pai e pela filha. Pela filha. Daí eu falei, meu Deus, e agora? Né? Porque é tranquilo você ter um salário na data, ainda mais um salário bom, né? Você ter um poder de compra, é muito bom. E, de repente, aquilo foi arrancado de novo, né? Por amor. E eu falei, e agora? Agora eu vou fazer as bijuterias. Eu lembro que eu ia com ela embaixo do braço e levava nos lugares. Daí comecei a fazer acessório para noivas, acessório para madrinhas. Às vezes as noivas encomendavam. Também nunca tinha feito. Fui na cara e coragem. Com que idade? Com 11 anos. Está com 11 anos. Então eu ia na cara e a coragem, assim. Faz acessório para noiva? Faço. Faz pulseiras para madrinha? Faço. Nunca tinha feito. Mas eu sabia que eu tinha capacidade. Que tinha capacidade, sim. Quem fez um Chador em 8 horas... Um Chador? Claro. 2? 2, né? Aí eu brinco que eu colocava ela embaixo do braço e ia para os lugares levando, né? E daí um dia uma amiga falou assim, por que você não tenta as feirinhas da prefeitura? Aí eu falei, será que eu tenho oportunidade? Porque tem muitas pessoas que sabotam a gente também. Eu tinha muita vontade de fazer a feirinha do Osório. E as pessoas falavam, não, você tem que fazer a feirinha sozinha. A barraca custa R$3.000 para você pagar sozinha. Você tem que enchê-la sozinha. Eu falei, não dou conta. É muito difícil, né? Até porque eu tenho uma criança pequena. Como é que eu vou ficar lá na feira 10 horas? Aí uma amiga me abriu os olhos. Ela falou, não é bem assim. Você divide a barraca com outras pessoas se ajudam a cuidar. O custo é bem menor do que te passaram. Então, tem pessoas que querem que você se dê bem e vai. Tem pessoas que te sabotam mesmo. Pois é, né? Essa questão da sabotagem, né? Existe muito, infelizmente. Principalmente no meu meio, assim. Eu percebo muita sabotagem. Não sei se é essa palavra... Sim, puxada de tapete, assim, muito. Deixar a oportunidade passar sem... E, assim, muitas pessoas que vendem, compram e revendem e falam que produzem em feiras de artesanato sérias, né? E eu sempre brigo na questão da curadoria, né? Porque qualquer peça que o senhor escolher agora no Instagram, falar, Ju, monte agora para mim, eu vou fazer. Então, acho que deveria ter essa curadoria mais... Sim, mais séria, mais séria, né? para que outros não sejam prejudicados, né? Maravilha. Bom, voltando àquela pergunta que eu te fiz da marca, né? Ao nome. O nome, como é que esse nome tem qual origem? Aí eu falei, eu tenho que levar essa coisa mais a sério. Vou registrar. Aí tem todo o trâmite do registro, que é uma coisa bem séria. Bem séria, E daí eu falei, gente, um nome. E fiquei pensando, um nome. Aí eu escutei nítido a voz da minha mãe, Preta Fina. Porque eu lembro que quando eu era pequena, teve um trabalho na escola sobre racismo. E não se falava tanto. Hoje as crianças têm acesso a essa informação.
E quando eu era pequena, não tinha. Uhum. E como eu fui criada numa família inteira branca, né? Só um lado da minha família é negro, eu não via diferença, não entendia direito essa diferença. Sim. E ela falou que eu ia entender o que era racismo quando as pessoas me machucassem com palavras por conta da minha cor. Então, fiquei meio sem entender ainda. Isso era meio abstrato, né? Para uma criança, para um... Sim, como que vou me machucar? Aham. Porque criança tem aquele pensamento lúdico, né? Machucar é bater. Sim. E daí ela me explicou que as pessoas poderiam me ferir com palavras ou com gestos ou com Que doeria tanto quanto... um tapa. Uhum. E que não era para deixar de me defender. Sempre me defender. Mas sempre com educação, né? Sempre com... Não me igualar. Se a pessoa me agride, eu não preciso gritar. Eu não preciso gritar para ser ouvida. Né? Eu posso falar nesse tom que eu estou falando com o senhor. O senhor pode gritar comigo agora e eu responder nesse tom. Sim. E não é cinismo, é educação. É educação, né? É a forma que eu fui criada. Então ela falava assim, se defenda assim, com educação. Seja uma preta fina. Seja uma preta fina, quer dizer... Uma preta educada, uma preta que sabe falar, que sabe se comportar, que sabe entrar e sair dos lugares. E essa voz veio em você, quer dizer, eu preciso de um nome e aí veio. E você registrou esse nome, registrado. Uhum. E aquela imagem que tem na tagzinha do brinco é o meu perfil, é o meu rosto mesmo. Sim, é o seu perfil. Sim. Aliás, Só obedeci. quem está nos ouvindo, Preta Fina Acessórios, né? Isso, é o perfil Preta no Fina Instagram. Acessórios. Você vai ver exatamente essa silhueta da Juliana lá. Isso, né? isso mesmo. Bom, e essa questão do racismo, que a sua mãe falava, no sentido de que as pessoas machucariam você com palavras, eu percebo que você tem postado muitas coisas em relação a isso, enfim. Sim. E a gente sempre fala disso no sentido de que é preciso combater isso. Não é só eu não sou racista, tem que ser antirracista, né? Antirracista, né? Isso. Como é que você vê assim esse movimento está amadurecendo isso? Nós estamos evoluindo enquanto sociedade, na sua percepção? Ou a gente tem muito a andar pela frente? Muito a caminhar tem ainda. muito a caminhar, né? Muito a caminhar ainda, né? Porque é um caminho árduo e é o que eu falo todos os dias. Assim, se o senhor me mandar uma mensagem à noite, qual foi a situação de racismo que você passou hoje? Todos os dias eu vou ter uma situação para contar para o senhor. Todos os dias. Que coisa, né? Eu escolhi não potencializar isso. Porque eu tenho muito mais coisa para me preocupar e para fazer e para apresentar do que viver vejam, em função de uma pessoa que me faz mal. Eu vou fazer uma colocação aqui que até pode ser até um tanto quanto ofensiva, né? De dúvida, né? Mas parece até mentira um negócio desse, não parece? As pessoas ofenderem, criticarem, magoarem, julgarem por conta de uma coisa que é pele, né? É só pele, porque todos nós somos iguais. Nós somos iguais perante Deus, né? Então, assim, é um absurdo um negócio desse. Existir, nós estamos com a tecnologia avançadíssima, né? E, no entanto, o ser humano se destratando por conta de diferenças. E todos nós somos diferentes. Nenhum de nós é igual, nenhum dedo é igual um do outro, né? Todos nós somos diferentes. Nós passamos por situações assim, eu digo por mim, todos os dias. Eu, como mulher negra, não abro bolsa dentro de uma loja. É uma coisa que talvez a sua esposa nunca passe por isso. Pode abrir tranquilamente a bolsa dentro de uma loja. Com receio de... Não, porque eu sei que vem. A gente sabe que vem. Então, assim, até a minha filha, que é uma criança, se ela pega um produto pequeno numa loja, ela carrega no alto, na loja, até chegar no caixa. Ela não vai levar do lado do corpo. E é uma coisa pequena. É uma coisa simples. Para qualquer outra pessoa não negra, é uma coisa simples. Comprar um chiclete e poder levar no caixa. Nós levamos no alto. A bolsa só é aberta no caixa. A segurança todos os dias vai atrás da gente nas lojas, não importa a roupa que eu esteja. Né? Eu posso estar extremamente arrumada e sempre vai existir. Recentemente eu passei por uma situação, eu estava indo numa formatura, muito arrumada inclusive, e uma cliente me pediu um brinco, um acessório, alguma coisa, e eu estava com uma carteira de mão, então, assim, não estava trabalho. Ninguém poderia dizer que eu estava trabalho, estava de salto, estava muito bem arrumada. E eu cheguei no prédio e eu pedi para falar para ir até o andar que ela mora ali perto da Praça do Japão. E o moço da portaria falou que o de serviço era nos fundos. Daí eu falei, não, desculpa, eu não estou aqui a serviço, estou vindo visitar uma amiga. Daí para você é lá atrás, é o de serviço. Eu falei, não. Aí liguei para ela
Aí eu falei, olha, tô passando por essa situação aqui e eu não costumo humilhar ninguém por conta do que eu tenho, do que eu fiz. E eu lembro que eu dei uma resposta bem, acredito que pertinente, assim. Dela desceu, chamou atenção, ela falou, ela é minha amiga e somos amigas hoje, né? Ela começou como minha cliente e somos amigas. E eu não admito que o senhor faça isso com ela, que isso seja feito. Daí ele falou, não, mas é que... Daí sempre tem aquele mais Sempre tem mais é que, né? E que absurdo, Juliana, aí, que absurdo. eu lembro que eu respondi assim para ele. Eu falei, se o senhor talvez tivesse estudado metade do que eu estudei, o senhor não estaria nessa incrível função de separar pessoas por elevador. Não gosto da coisa de humilhar ninguém, mas foi necessário, né? Sim. E talvez se fosse em outros tempos, ou se não tivesse a palavra da minha mãe seja uma preta fina, teria agido de uma outra forma, né? Mas eu falei... mas esses absurdos, são terríveis, né? Terríveis. E acontece. A questão de um mês, mais ou menos, eu moro ali próximo do passeio público, no edifício ali, e nós temos, por uma questão de comodidade, elevador de serviço, mas não se distingue ninguém por classe ou nada, é por uma questão de que o descarte vai no de serviço, é mais fácil, até outro tipo de revestimento, entra mudança, quer dizer, é por esse motivo, né? E tem uma menina que está fazendo medicina, que é a nossa vizinha, conhecemos desde pequenininha essa menina. Sim. E eu estava na portaria, e aí chegou o de serviço, né? Eu vi que chegou, porque a gente enxerga de um lado para o outro. E eu disse para a moça, olha, chegou o de serviço, vamos do serviço? Ela disse, não, eu não ando no elevador de serviço. E eu fui, eu digo, pô, que bacana. Aí eu rezei por ela, sabe? Eu rezo à noite, rezei por essa pessoa, porque é impressionante a pobreza de espírito, né? Eu acho que esse é uma definição interessante. Sim. Pobreza de espírito. No meu caso, não teria problema nenhum de serviço. Mas ele citou a questão da cor, né? Ele falou, não, você tem que Que absurdo. Para mim não tem problema nenhum. Mas ele enfatizou que eu teria que ir pelo serviço, porque eu estava lá prestando serviço e não estava, né? Como se eu fosse uma pessoa... Não sei o que passou. Juliana, então assim, numa questão tanto da sua história, a história da superação, a história do cuidado do pai, depois o amor pela filha, você abandonar a profissão para se dedicar, e aí você ter uma marca que é uma marca de sucesso. Eu sou seu cliente, né? Sim. Eu nem sei quando é que nós nos conhecemos, a gente não é de muito tempo que a gente se conhece, né? Parece que é uma vida toda. Mas né? Parece que é uma vida toda, porque eu admiro a sua história. Você já me viu, eu chego que tem alguém na sua banca, eu conto a sua história por você, né? Porque você é muito de valor mesmo, é o que está aqui nesse podcast, de valor, né? E você é abnegada. Esse eu acho que é o exemplo, né? Que eu queria deixar aqui, porque você poderia se jogar, se entregar, se subjugar a isso, né? Mas você é forte, você tem... E quando você se definiu no início, né? Uma mulher forte. E todo dia tem que ser forte. Todos os dias. E a sua filha também tem essa... eu acompanho que você leva ela na feira com você, ela trabalha, ela também tem a linha dela de produtos que ela produz, né? Essa forja vem de berço, né? Sim. Desde lá de trás, eu sempre mostro que nós somos de uma família de mulheres fortes, né? Que o desistir não está no nosso dicionário, assim. Sim, então, é uma linhagem de mulheres fortes. Bisavó forte, mãe forte, vó forte. Eu forte e ela vai seguir forte. E ela tem sido forte, assim. Porque empreender não é fácil, né? Pois é, né? Empreender não é fácil, né? Não. Mas tem muito glamour, tem muita história de Alice nesse mundo, né? Parece que é o que aparece, é o que é bonito nessa rede social, o Instagram. Mas tem um caminho aí árduo, né? Fala um pouquinho dessas vitórias desse caminho árduo, Juliana. Olha, eu costumo falar que o empreender é você acordar desempregado todos os dias. Olha só, empreender é acordar desempregado todos os dias. Porque você não sabe o que vai ser as surpresas que vão acontecer no teu dia, né? Tem semanas que eu não vendo nada. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você estava em 5 eventos. Teve o mês passado eu fiz 5 eventos no fim de semana, eu acho que eu vendi 3 colares.
Então as pessoas não acreditam. Tem que buscar de dentro essa esse força, entusiasmo, esse né? sorriso no rosto, porque não é fácil, né? E é uma luta, são escolhas. Então muitas pessoas falam assim: não, volte para a sala de aula, para onde você vai ter o teu salário em dia, não vai se preocupar com as suas contas, com os seus boletos. Mas eu não vim atrás desse sonho e vou desistir dele. Eu não vim até aqui para desistir. Sim, sim. Né? E como eu falei, foi por amor. Então, como eu falei para o senhor, hoje nós tínhamos que marcar mais cedo, porque eu saio daqui e busco minha filha na escola, porque eu vou fazer um almoço para ela, eu vou fazer a lição de casa com ela. E eu dando aula não teria esse tempo. Sim. E quando se perde quase tudo, a gente valoriza ainda mais os que estão com a gente, sabe? É uma frase assim, né? Quando a gente perde quase tudo, a gente valoriza quase nada, né? Então, assim, eu também tenho essa mesma percepção, Juliana. A gente consegue ter essa percepção ao longo do tempo, ao longo da vida, com a maturidade, né? Sim. Saber que a gente perdeu uma série de oportunidades, ou por opções, ou porque foi subjugado, ou porque alguém mais bem posicionado naquele momento, né, conquistou uma dada oportunidade, né? E a gente não entende muito bem isso. Mas quando passa o tempo e a gente consegue colocar a cabeça no travesseiro, né, e dormir, sim, e dormir, né? Porque eu trabalhei muito tempo no mundo corporativo, né? Uhum. E o mundo corporativo tem tanta armadilha quanto isso que você colocou, no sentido do puxar o tapete, da competição pela competição, É impressionante isso, né? Uhum. É impressionante. E eu tenho trabalhado na questão da sala de aula com executivos e para exatamente essa cultura, quebrar essa cultura, né? Uhum. Tem sido um desafio constante, né? Yeah. E nesse aspecto que você colocou, e eu fico assim pensando na pobreza de espírito, a gente vê guerras no mundo, né? Pessoas matando pessoas porque ele tem uma cor diferente da minha, ou ele tem uma religião diferente da minha, ou ele tem um uniforme diferente do meu. Uhum. Mas todos nós somos pessoas. O mundo não vai acabar. O mundo não vai acabar. O homem não vai conseguir acabar com o mundo, vai conseguir acabar consigo mesmo, indo desse jeito. Sim. Né? A gente está vendo catástrofes aí globais do clima se rebelando, né, pelas ações que o homem está fazendo. Isso é inegável, isso é a ciência, né? Sim. Então eu fico assim, quando eu encontro uma pessoa que tem a sua história, que tem as suas virtudes envolvidas, né, com todas as fraquezas, né, com todos os medos, com todos os temores, mas você, dia após dia, você está nessa busca, né, nesse propósito, né? Esse eu acho que é um exemplo, viu? Isso é um exemplo. Você já se percebeu assim que você é exemplo? Hoje eu consigo. Você consegue ter essa dimensão? E que me motiva, um dos motivos que me fazem continuar é saber que eu sigo embelezando pessoas e todos os dias chega uma mensagem assim: nossa, continua gravando. Quando eu atraso o videozinho de domingo, por exemplo, o pessoal fala assim: cadê? Tá atrasada. Sim. Eu espero o videozinho de domingo. Aliás, uma pergunta curiosa. Você que faz aquelas frases? É a sua letra? É minha letra. É a sua letra? Sim, mas são algumas frases que eu escrevo, outras frases que já existem, mas sempre com contexto. Eu sigo muito as suas frases lá, viu? São muito pertinentes, né? Então, muitas pessoas me cobram, falam assim: espera chegar domingo para ver uma frase tua. Para quem está nos ouvindo, porque isso aqui é um videocast e também podcast, né? Tem só áudio, né? Sim. Acho que é interessante descrever o que é essa frase. A Juliana faz uma frase num papel A4, que é um papel de impressora, né? Isso. Ela bota na horizontal e ela coloca uma frase. E aí ela coloca num muro, coloca num poste, né? Uma frase muito sintomática daquele fim de semana, né? E é um ditado, é um texto, né? Uma mensagem muito interessante que você faz, né? E toda semana você faz isso. Sagrado. Sagrado. Já fez 1 ano. Que bacana. Juliana, uma ocasião você colocou, acho que há uns 6 meses, mais ou menos, você estava até meio que assim, entre aspas, indignada com aquela situação, né? Que chamava você de metida, né? Você fez um post muito assim, muito revoltada, né? Uma preta fina revoltada. Preta fina revoltada, né? Com toda a fineza, mas revoltada, né? O que mexeu com você essa palavra do metida? Porque você... E aí eu escrevi lá para você, né? Você tem que se meter sim, tem que ocupar todo o seu espaço que você puder e quanto puder, né? Sim. Mas o que você ficou tão mexida com isso? É que a forma que as pessoas falam, sempre vem o metido de forma pejorativa. No jocoso, assim? Pejorativa, né? Como se eu fosse maior que os outros, ou como se eu fosse uma pessoa soberba.
Então, assim, por exemplo, se eu dou uma entrevista para TV, nossa, que metida. Aham. Ou se eu faço maquiagem para ir para o lago. Mesmo chegando lá 5 horas da manhã, eu vou maquiada. Porque, assim, eu penso, de repente a pessoa vai comprar uma bijuteria, a pessoa já está meio, Aham. né, cabisbaixa. Ele chega, eu tô lá desaplaudida, com uma roupa feia, sem maquiagem. A pessoa desiste e fala, isso aí que é a Claro. preta fina? Que fineza é essa, Que né? fineza é essa? Sim, sim. Então, as pessoas julgam muita coisa por ser metida. Até o sorriso, né? Ai, chega sorrindo, é metida. Já lá vem a metida sorrindo. Mas, Juliana, eu Então, eu não acho sei que... se a palavra é colocada de forma errada, não sei. Mas você já ressignificou isso, né? Já... Olha. Não, mas olha, tem que ser metido mesmo, você tem que ter, vamos dizer assim, orgulho da sua história, orgulho da sua Sim. fortaleza, né? E a gente tem que aparecer. Por um tempo também eu fiquei, o próprio fazer esse programa aqui, tinha essa questão do ficar nos bastidores, né? Aham. E aí eu percebo que muitas pessoas que têm a profundidade de um pires, aparece, tem bons honorários, né? Sim. E eu que faço um trabalho fantástico, que não é reconhecido, porque não é conhecido, né? Aham. Fica no segundo plano. Então eu tive que vencer essa barreira. E a gente tem que ser metido, sim. Tem. E daí eu lembro No que bom sempre- sentido, É. no bom sentido. E eu sempre né? lembro que sempre que acontecia algo bom para mim, vinha esse metida. E assim, sempre tratei todo mundo bem. Se o senhor chegar ali 7 horas da manhã, 5 horas da manhã no lago, eu tô lá, abraço todo mundo, cumprimento. Eu sei. Então não sei. existe isso, né? E para mim, a pessoa metida é aquela pessoa que não fala com ninguém, uma pessoa arrogante, uma Sim. pessoa grosseira, que não é o meu caso. Então isso me incomodou na hora, porque sempre Olha, que acontecia algo bom, vinha o E adjetivo. eu tô muito feliz. Primeiro podcast que você está participando, você me falou, né? Estamos estreando. Quem vê vai dizer que é mentira né, no podcast, Só né? mentira. Só mentira, né? Mas olha, eu vou te fazer aqui olhando para aquela câmera lá. O meu sonho, o meu desejo é que a tua história vire Luciano Huck, que vai lá na Globo. Nós vamos. Eu E tenho você fé. vai aparecer no Luciano Huck. Vou. Eu não tenho nenhum contato com o Luciano Huck, mas eu estou a uma pessoa do Luciano Huck para falar de você, né? E eu ficarei muito feliz se você for lá no palco do Luciano Huck, em algum programa, no Fique Milionário, ou no do The Wall, o que seja, né? Porque a tua história... Ou ele vem na minha casa, né? Ou de ele vai na repente. sua casa, quem sabe, né? Porque a sua história, Juliana, é uma história de muita determinação. Você é uma mulher aguerrida, forte, né? Eu tenho, assim, tratado muito de frente essa questão do empoderamento feminino, né? Sim. Eu acho que a mulher precisa tomar posse de ser protagonista da sua história, da sua vida, né? Uhum. E nós, homens, temos que abrir espaço para isso. A gente tem que bater no peito e dizer, venha! Sim. E tem que dar força para isso. Mas não pode, é bacana. Não tem que ter ação, né? Eu proponho ações efetivas dos homens, dos Sim. professores em sala de aula, dos empresários nas suas empresas, Sim. que promovam mulheres, que deem oportunidade, porque não é possível que a gente, por ser sexo diferente, por ter cor diferente, por ter um partido diferente, uma religião diferente, a gente vai ser segregado. Né? Sim. Que Que as mulheres sejam corajosas. que tenham sejam coragem, corajosas, que né? tenham, que tomem o seu espaço. Sim. Né? Que não se intimidem, né? Mas assim, sem violência, né? Ou seja, Sim, eu acho que não sim, tem que sim. ser, não tem que excluir o outro por conta dessa briga, né? Sim. E eu acho que aí tem um limite muito tênue nessa Aham. briga. Eu falo que a estrada é larga. A estrada é larga. Tem caminho para Isso. todos. Show de bola, show Né? de bola. Juliana, para nós encerrarmos aqui, eu queria te pedir assim, uma mensagem, né? Olhando para a câmera ali, que você está ali com aquela câmera, né? Sim. Que mensagem que você pode dar assim, para quem está começando a empreender em alguma atividade, como artesão, como marceneiro, como pedreiro, confeiteiro? O que você pode dar de mensagem de esperança em relação a essa atividade que é muito desafiadora? Desafiadora. O que você pode deixar para os nossos ouvintes? Estude, se aperfeiçoe e não desista. Os dias difíceis vêm, mas os vitoriosos também. Né? Os dias de vitória vêm também. Eu sempre falo que tem os dias de luta e os dias de glória, e os dias de glória vêm. Então não desistam e persistam no sonho de vocês. Que bacana, que bacana. Juliana, olha, muito, muito obrigado pelo seu tempo, pela disponibilidade, viu? Eu que agradeço. Por contar um pouquinho da sua história, por partilhar conosco, por nos mostrar que é possível,
que é muito possível ter sucesso, ter felicidade, apesar dos infortúnios. Sim. Deus nos dá uma vida maravilhosa pela frente, a gente tem que aproveitar isso, se apossar disso, dessa vida, né? E você me transmite muita energia, muita vida. Obrigada. Eu estou vendo aqui, estou de frente para você, estou vendo o seu olhinho brilhar, assim, né? E isso é significado de uma mulher forte, Sim. obstinada, né? Então, parabéns, viu? Obrigada. Meus parabéns. Obrigado, viu, por ter vindo aqui, Eu que sou pela grata. sua amizade, viu? Sim, obrigada. Muito sucesso sempre. Obrigada. E eu queria, assim, um brinde, né? Claro. Aos Conversas de Valor. Um abraço. Obrigada. Gente, um forte abraço. Sucesso. Obrigada. O programa que você assistiu teve o apoio institucional da Target Data Experience e do Grupo Risotolândia.